Seja bem-vindo você que está chegando, que especial. Agora sim, né? Deus estava me dando aqui uma palavra, eu creio que tem algo especial, algo de Deus acontecendo nesse momento. Sabe, você precisa discernir o agir do Espírito de Deus, sabe? E muitas vezes o que nós precisamos entender, o que nós precisamos nos lembrar é daquilo que Deus já fez, aquilo do que Deus já operou, aquilo que Deus já cumpriu nas nossas vidas. Aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus não deixa a obra inacabada. Deus não deixa a obra incompleta. Deus não deixa a obra incompleta. E o que Deus estava me dando aqui é que muitas vezes nós queremos fazer por merecer. Nós queremos fazer por merecer, quando na verdade Deus está querendo uma dependência dele. Deus está querendo o reconhecimento da nossa parte de que nós dependemos dele. Você vê? Então, Deus já começou uma obra na sua vida. Deus está já agindo na sua vida e ele vai completar. Ele vai concluir aquilo que ele começou na sua história, sabe? Eu fiquei aqui por um tempo, eu tô aqui antes até do nosso horário, eu já estava aqui, né? E Deus estava me dando algumas coisas aqui, e eu pude entender que tem pessoas aqui que estão no dia da lembrança. Tem pessoas aqui que estão no dia da lembrança, não para se apegar a um passado ou querer voltar no passado, não. Isso é um espírito depressivo, um pensamento errado, né? Muitas vezes os espíritos trabalham nos pensamentos, né? E aí Deus estava me dando, falei, consegui entender. Deus estava me dando que você precisa perceber aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus já prometeu e já cumpriu na sua vida, sabe? Por quê? Isso significa que Deus já começou uma obra, significa que Deus já está trabalhando, significa que Deus já tem um acesso aí na sua vida, significa que Deus já há uma operação de Deus na sua vida, sabe? O que estava me chamando a atenção também aqui agora há pouco, Isaías 49. Isaías capítulo 49, nós vamos ver aqui que muitas vezes nós temos o quê? Nós temos um chamado, nós temos um chamado de Deus, na verdade é uma convocação. Nós temos algo de Deus sobre as nossas vidas, e nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos chamou a fazer, né? Agora, o interessante é que aqui no versículo 3 de Isaías 49 diz assim: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. O interessante é que, às vezes, a sua maior dor, às vezes, aquilo que te incomoda, às vezes, um momento difícil para você, isso pode se tornar em algo que vai trazer glória para o nome de Jesus. O interessante é que a palavra servo, aqui nesse versículo, que fala, tu és meu servo, aquele por quem hei de ser glorificado. Interessante é que essa palavra, servo, ela significa escravo
por amor, um ministro leal. E a palavra glorificado, ela significa embelezar, honrar, tornar excelente. E o que Deus estava me dando uma conexão nesses versículos aqui. Deus muitas vezes já começa a fazer algo nas nossas vidas, né? E por algumas situações que acontecem, a gente acha que Deus perdeu o controle, né? Algumas vezes nós falamos demais, algumas vezes Deus nos dá a orientação de ter um posicionamento, a gente não se posiciona. Mas algumas vezes, se eu te disser que algumas vezes até no seu erro, até naquilo que você acha que é um erro que você teve, até nisso Deus estava trabalhando. Eu comecei dizendo para você que talvez nós estamos tentando nos tornarmos merecedores. E talvez Deus não quer que você se torne merecedor, que você, sabe, se torne merecedor, até porque isso seria impossível. Mas Deus quer que você tire a mentalidade do merecimento, que você tenha a mentalidade da graça, a mentalidade do favor de Deus sobre as nossas vidas. Escute bem, está chegando um tempo favorável, está chegando um tempo favorável sobre a vida de pessoas que estão aqui nessa live. Não que você vai relaxar, não que você vai, não, nada disso. Quando Deus está na nossa vida, quando nós estamos em uma dependência de Deus, vai vir poder de Deus, vai vir graça de Deus, Deus vai nos aperfeiçoar, né? Mas quando nós estamos nos esforçando, lutando para ser merecedor de algo de Deus, né? Talvez isso não seja o que Deus está querendo. Talvez Deus não está querendo que você seja um merecedor de algo, mas talvez Deus está querendo que você reconheça que depende dele em tudo. E aí o Espírito Santo vai vir e vai nos transformar, vai nos guiar de uma maneira especial. Então o que eu devo fazer? Eu devo continuar na presença de Jesus, eu devo buscar a presença de Jesus, e naturalmente, né, ele vai me transformar, e mesmo que tenha algumas imperfeições, tem algumas coisas que nós ainda precisamos ser transformados, né? Mesmo assim, Deus vai liberar unção, Deus vai liberar poder, Deus vai liberar bênçãos, Deus vai liberar o que precisa ser liberado nas nossas vidas, né? Deus já começou algo na sua vida. Talvez alguns aqui também num processo inicial do agir do Espírito Santo na sua vida. Outros aqui já estão num processo, né, de mais tempo, já viveram mais coisas com Deus. Mas você precisa perceber o quanto Deus já agiu na sua vida. Seja pouco ou seja muito, você precisa se lembrar das experiências, das manifestações do poder de Deus, das revelações que vieram para você, das curas, das experiências que você já teve com Deus. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. E eu vou profetizar debaixo do que Deus tem me dado aqui, em Isaías 49, no versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Eu quero que você receba isso como uma palavra profética, como uma palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe? Eu gosto muito, na verdade eu prefiro fluir com o Espírito Santo, né? Por exemplo, às vezes numa pregação, no momento de adoração, né? Mas eu sinto que mesmo que seja diferente aqui do que eu, né, talvez estou acostumado, mas eu sinto que Deus está operando nessa palavra sobre as nossas vidas. E eu fui pesquisar a palavra tempo favorável. A expressão tempo favorável, no hebraico, né, ela diz assim: um tempo de aceitação. Um tempo de aceitação.
oportunidades divinas, oportunidade divina, sabe? E a palavra ajudei, o significado é socorrer e apoiar, sabe? Eu creio que o Espírito Santo está nos preparando para algo aqui nessa live, sabe? Nenhuma das muitas palavras que Deus tem liberado tem caído por terra, né? E eu creio que Deus está falando com pessoas que estão aqui, que você está dentro de um processo, você está dentro de um tempo do quê? Um tempo, às vezes, de sofrimento, um tempo de frustração, ou um tempo de espera, sabe? E a tua espera dói na alma, às vezes até dói no corpo, né? A tua espera tem sido um grande desafio para você. Agora, você precisa identificar os momentos em que Deus já agiu na sua vida. E você também precisa entender que, assim como nós lemos aqui o versículo 3, que quem sabe, através da sua vida, ou através dessa situação, né, Deus não será glorificado. Eu creio que tem coisas ruins que nem eram para acontecer nas nossas vidas, né? Mas tem coisas ruins que acontecem, que para nós é ruim, mas que na verdade era um agir de Deus. Às vezes você passa um tempo de uma perseguição, ou um tempo de uma injustiça, e aquilo realmente incomoda, aquilo parece algo ruim, mas quem sabe nisso Deus não está trabalhando. Sabe, Jesus foi rejeitado, os profetas foram rejeitados, sabe, e é possível, é provável que alguns de nós vamos passar algumas coisas injustamente, vamos vivenciar algum tipo de uma perseguição. Agora, ou você deixa o seu coração se contaminar com isso, ou você pode considerar que existe um agir de Deus até em coisas que você não entende. A palavra servo, aqui em Isaías 49, tu és meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. A palavra servo é uma palavra bonita. A palavra servo, né? Talvez se alguém fala, você fala, eu já estou todo arrepiado, estou sentindo o poder do Espírito Santo, né? E tudo bem, o Espírito Santo não é um vento, mas ele se manifesta como vento, então vem essas manifestações sobrenaturais. Agora, interessante que a palavra servo é um escravo por amor. Um escravo por amor. Tem gente aqui que você não considera a sua vida sem estar na presença de Jesus. Tem pessoas aqui que você não serve a Jesus só porque ele pode te dar alguma coisa. Ele vai te dar sim. Essa dicotomia que falam também contra que Deus dá coisa, esse pessoal está precisando de alguma coisa de Deus. Agora, Deus nos deu uma tão grande salvação. Deus tem bênçãos, tem benefícios para nós. Mas tem gente aqui que está servindo Jesus e você já entendeu. Você não está servindo a Jesus só por causa de um benefício, só por causa de uma bênção, ou só por causa de algo que você precisa, e tem algo que é legítimo, você precisa mesmo, né? Agora, você está servindo a Jesus por amor. Você está servindo a Jesus porque você, sabe, realmente entregou a sua vida para Ele. Você tem a Jesus como seu dono. Você recebeu uma convicção do Espírito Santo. Você recebeu uma convicção do Espírito Santo na sua vida. Então o que acontece? Você tem sido servo por amor. Acima de receber alguma coisa, você tem servido a Jesus por causa de Jesus. E o interessante é que esse versículo, na sequência, diz: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E eu estou fazendo uma aplicação para as nossas vidas e vamos orar.
E a palavra glorificado, eu já disse no começo e vou falar uma segunda vez. É embelezar, honrar e tornar excelente. Através das circunstâncias, Deus está trazendo embelezamento para você. Não só embelezamento físico, mas um embelezamento espiritual. Através de situações, talvez de alguma injustiça, de alguma perseguição, né, ou algo assim, através dos sofrimentos, o que Deus às vezes está fazendo? Através de situações difíceis, Deus está trazendo uma honra. Através de situações difíceis, na revelação da palavra, Deus está te tornando excelente. Porque muitas vezes tem situações, né, que você precisa aprender a lidar com leões. Aí Deus vai precisar trabalhar onde? Na nossa postura, na nossa fala, na nossa maneira de operar, na nossa maneira de agir. E aí nessa situação, olha como o Espírito Santo está fazendo algo aí na sua vida, está falando com você. Nessa situação que você fala, nossa, se eu não fosse crente, eu não estava tomando essa decisão. Se eu não cresce em Jesus, se eu não estivesse andando com Jesus, sabe? Eu estaria fazendo tudo diferente. Mas às vezes você até quer fazer o errado e não consegue. Por quê? Tem uma pessoa aqui do canal especial, ela mandou para mim 3 números. E naquele mesmo momento que ela mandou, eu falei para minha esposa, manda o testemunho para ela. Ela não mandou na hora, mas mandou depois. E eu falei, Deus está falando comigo através desses 3 números. E uma parte da palavra era pela graça, a revelação que Deus me deu. Sabe? Quem sabe você está querendo fazer tudo bonitinho, você está querendo se fazer merecedor. Aí Deus veio e bagunçou uma situação. Permitiu bagunçar uma história. Ah, mas Deus bagunça? A bagunça de Deus, né? É porque às vezes nós estávamos com determinada expectativa. Aquilo que às vezes você acha que Deus bagunçou, na verdade não é que Deus bagunçou. É que o Espírito Santo ganhou uma liberdade. É que o Espírito Santo veio agir do jeito dele. O que é uma bagunça para nós, é um agir de Deus. Você está ouvindo? O que muitas vezes é uma bagunça para nós, é uma dificuldade no percurso, algumas coisas você precisa discernir. Né? Às vezes o que é bagunça para nós é um agir de Deus. É uma operação de Deus nas nossas vidas. Né? Então, Deus vai ser glorificado numa situação de sofrimento. Deus vai ser glorificado numa injustiça. Deus vai ser glorificado no sofrimento. Olha a história de José. Olha a história de Daniel. Situações aparentemente injustas, onde Deus agiu de uma maneira especial. E sabe, eu fiquei aqui nessa live para preparar um tempo a mais do que o normal. Porque como eu gravo normalmente 2 ou 3 vezes ao dia, normalmente, então eu tenho ali um certo tempo de preparar cada live e oração. Né? E hoje Deus estava me dando assim, umas coisas diferentes, assim, e eu até demorei um pouco para entrar aqui. Fiquei uns 30 minutos ou 40 minutos para preparar essa live. Eu falei, mas Deus... E aí eu falei, eu quero ir junto com o Espírito Santo. E aí Deus traz alguém aqui para falar. Talvez o que para você bagunçou, na verdade não é que bagunçou, é um agir de Deus. Tem coisa que bagunçou mesmo, mas você precisa discernir. Tem coisa que não é bagunça, tem coisas que é um movimento de Deus. É igual, deixa eu dar um exemplo no culto, né? Muitas vezes você está querendo cantar ali um louvor, cantar outro e fazer tudo quadradinho. Faz lá faz o começo do louvor, faz o refrão, faz outra parte. Tem os nomes que fala, né?
parte 1, refrão, parte 2. Aí o Espírito Santo vem no meio do louvor e te dá outro. Aquele louvor vai causar uma libertação de alguém. Aquele louvor vai atrair a presença do Espírito Santo de uma maneira poderosa. Aparentemente é uma bagunça no que você combinou, mas na verdade não. É um agir do Espírito Santo. E assim também às vezes acontece na nossa vida. A gente quer se fazer merecedor, a gente quer fazer tudo certinho. Aí você fala, mas por que então dessa perseguição? Ou, por que eu estou tentando fazer tudo certinho e às vezes alguma coisa não deu certo? Tem coisas que realmente bênçãos podem atrasar, ou a unção de Deus pode... algo espiritual para chegar em você pode ter algumas coisas diferentes aí. Isso pode ser por quê? Por alguma falta de uma atitude, ou determinadas bênçãos, porque você contou para quem não deveria contar. Isso tudo é verdade. Mas e quando você está procurando fazer tudo certo? E às vezes alguma coisa dá errado. Sabe? Muitas vezes é que você está querendo, nós estamos querendo fazer por merecer. Nós estamos querendo, eu vou ser perfeito, né? Ah, mas tem aquele versículo lá, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe? Eu estava falando com vocês esses dias que em Jesus é como se você nunca tivesse pecado no espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo, elas ainda não experimentaram totalmente da restauração de Deus. Então, a palavra remissão de pecados, que você vê lá, João Batista batizando para remissão de pecados, né? A palavra remissão, e lá em Atos 2:38 também, o batismo para remissão de pecados, a expressão original ali é retirar, né? Se você estuda a Bíblia, você vai ver isso naturalmente, né? Coloca, eu tenho meu pedido de oração. A Bíblia diz que João Batista batizava para remissão dos pecados. A palavra remissão é inclusive a mesma que aparece em Atos 2:38, e ela quer dizer retirar completamente. Então, quando você recebe Jesus no Espírito, você nasce no mundo espiritual, olha lá, e confessando Jesus eram batizados, olha lá, batismo de arrependimento para remissão de pecados. Agora, quando você recebe Jesus, e nós vamos orar agora, no Espírito para salvação, para a eternidade, porque existem camadas, ou existem manifestações dessa salvação. A salvação na Bíblia, ela fala da salvação para a eternidade, ela fala de cura, libertação, preservação, prosperidade, ela também tem o sentido de uma providência de Deus. Então, eu não preciso que você acredite em nada disso. Se você tem dúvidas sobre isso, você pega a sua Bíblia, você pode ler no próprio contexto, ou você pode pegar a Bíblia no original. Sempre que aparecia a palavra salvação no Velho Testamento, ela apontava para Jesus, e apontava para um bem-estar, apontava para uma prosperidade, para uma restauração de algo. No Novo Testamento, a palavra salvação é o que a gente chama de cura, libertação e salvação. Mas se você ler no original a palavra salvação, tem vezes que a palavra é soteria, que está ligada somente à salvação para a eternidade. Mas normalmente a palavra salvação no Novo Testamento, ela é sozo, que é cura, libertação, preservação, livramento poderoso, prosperidade, providência, né? E salvação como um âmbito eterno. Então, preste atenção. Por que Deus está te trazendo aqui nessa live? Deus está te trazendo para dizer que talvez você
tentou fazer tudo certo, tentou fazer por merecer, mas aconteceu umas coisas erradas aí no seu caminho, aos seus olhos. Aos seus olhos aconteceu uma bagunça. Aos seus olhos aconteceu algo ruim. Talvez um problema aí no percurso, né? Mas na verdade, talvez Deus agiu dessa forma para nos libertar, para te libertar do quê? Da autossuficiência. E nos conectar na dependência dele. Você está ouvindo? Em outras palavras, às vezes você está querendo fazer por merecer. Às vezes nós estamos querendo fazer por merecer. E Deus está falando, é pela graça, pela graça. O que Deus está falando? É uma dependência de Deus. Alguém especial aqui me mandou 3 números, você que está no grupo viu. E naquele momento, Deus falou comigo. 3, 5, 5. Não foi? Foi a Denise, ela está aqui na live. 3. Já tem algo pronto de Deus para a sua vida. 5, 5. O que Deus está falando? Não é a tua performance. Não é o tanto que você pode fazer por merecer, mas é pela minha graça, minha graça. Algo está pronto e é pela graça, né? Número 2 é uma conexão. Talvez é alguém, ou talvez é algo espiritual também que precisa ser liberado sobre nós. Uma unção específica, né? Ou alguma conexão espiritual também. E sabe o que Deus está nos dando aqui? Você precisa verificar. Deus já começou a fazer algo na sua vida. E é tão ruim quando a gente começa a tentar fazer por merecer. Quando algo ruim acontece e você acha, nossa, parece que bagunçou a minha história. Não, às vezes não bagunçou. Às vezes alguém que Deus tirou da sua vida, se não fosse por Deus, ia te prejudicar lá na frente. Às vezes aí o que você acha que é um erro no caminho, você estava indo no caminho que para você era reto, aí teve uma curva, teve uma virada, teve uma rotatória. Aí Deus está falando, não, se você continuasse naquele caminho que você achava que era o certo, ia dar algo, aí que ia dar algo errado. Quando Deus resolve agir na rota, quando Deus resolve agir para colocar uma coisa no lugar, às vezes a gente não entende. Não entende por um tempo, né? Agora tem coisa que é tão pesada na vida de gente que está aqui, que Deus até te avisou antes. Tem coisa que é tão pesada, tem situações que são tão difíceis de gente que está aqui, que Deus até avisou você antes, porque senão você não ia suportar. Mas Deus traz alguém aqui para dizer, é pela graça, pela graça. Não é pelo seu merecimento, e não é por aquilo que você acha que seria uma boa performance para você. Mas é pela nossa dependência de Deus. Deus está nos livrando de uma autossuficiência. O que é uma autossuficiência? Eu me achar suficiente em mim mesmo. Eu achar que eu mesmo posso. E não depender dele. Então, como que é isso? Deus, eu posso, mas não por causa de mim. Eu posso porque o Senhor está em mim. Deus, eu posso tudo o quê? Tudo que o Senhor quiser. Eu posso tudo o quê? Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu posso tudo o que naquele que me fortalece, como diz a Bíblia, né? Mas eu posso tudo, eu posso passar por qualquer situação que esteja programada para acontecer na minha vida. Sabe quando que parece que tem uma palavra assim e você precisa pegar? Escuta bem. Santo. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Nós vamos orar agora. Deus está quebrando um pensamento religioso de gente que está aqui.
né? Eu não vejo religiosidade como talvez muitos veem. Não entenda errado o que eu estou falando. O que seria o oposto à religiosidade? É o relacionamento. Então preste atenção. A religião no Brasil, ela foi muito boa em colocar medo nas pessoas, em criar uma mentalidade de performance. O que é isso? Você tem que fazer por merecer. E cuidado, hein? Que se você errar, Deus vai destruir, vai acabar com você. Então, essa é uma verdade, mas não, vamos dizer assim, falta de uma graça de Deus. Por quê? Quando a pessoa fala assim, eu tenho que ser bom, né? Em outras palavras, algumas regras impostas ou vai ter consequência do seu erro, né? O que acontece? Isso é verdade, mas nós precisamos entender que Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Eu não sei para quem vai, talvez, receber essa palavra aqui, mas tem alguém aqui que você criou na sua mente uma mentalidade de merecimento. Ou você planejou sua vida para ser tudo certinho assim, sabe? E às vezes não está saindo como você planejou. Por quê? Essa era uma mentalidade errada. Uma mentalidade de merecimento. E sabe? Deus não vai te deixar pecando. Deus não vai te... Deus não quer que você acredite que as bênçãos que veio para você foi na força do seu braço. Sabe? Deus não quer isso. Mas ao mesmo tempo, a raiz do problema, o que resolve isso é nós começarmos a viver numa dependência do Espírito Santo. Eu não sei se você entende isso, mas quando você está numa dependência do Espírito Santo, você reconhece que aquele resultado que veio para a sua vida é coisa de Deus. Gideão, eu não vou deixar que tanta gente assim vai com você. Porque se vocês obtiverem êxito, o povo vai dizer, a minha própria mão nos livrou. Sabe? Às vezes tem coisas que para acontecer nas nossas vidas, nós vamos ter que ser livres da mentalidade de performance, de merecimento. Sabe? Eu declaro que Deus vai liberar coisas na sua vida que você não merece. Deus vai liberar coisas na sua vida que você vai ficar constrangido em receber. Sabe? Deus vai liberar coisas na sua vida que você vai ficar constrangido em receber. Alguns aqui vão receber um perdão de um pecado, estão recebendo agora, se arrepender e deixar, né? Arrependimento é mudança. E Jesus diz para alguém, vai e não peques mais. Jesus está liberando perdão de pecados para a gente que está aqui. Tem gente aqui, ó, que vai se batizar. Olha o que o Espírito Santo acabou de me falar aqui, ó. Tem gente aqui na live que vai se batizar, né? Agora, já nós vamos orar. Tem pessoas aqui que vão ser curadas. Eu vi aqui, ó, Jesus vai curar dessa alergia, esse problema respiratório, em nome de Jesus. Essa parte não é revelação não, que eu vi alguém escreveu ali. Agora, ó, Deus quer você livre dessa mentalidade de merecimento. Por quê? A mentalidade do merecimento está ligada na força do nosso braço. Agora, a mentalidade de Deus, do reino de Deus, ela está ligada ao que Deus pode fazer. Está ligada à mão de Deus agindo por nós e agindo nas nossas vidas. Sabe? Não pode dar certo da maneira de Deus algo que a gente só conta com o nosso próprio braço, a força do nosso próprio braço. Sabe?
Mas por que que tem outras pessoas lá que aparentemente faz coisas da força do próprio braço e parece que dá certo? Primeira coisa, isso não tem nada a ver com a vida dos outros, né? E segunda coisa, às vezes, a pessoa está fazendo uma obra de homens, não tem Deus ali operando. Ou no máximo está numa vontade permissiva, mas tem gente aqui que está tão marcada por Deus. Olha o que eu vou te falar aqui agora. Tem gente aqui que está tão marcada por Deus, ó, que se você tenta fazer algo na força do seu braço, Deus não permite de forma nenhuma que dê certo. Por quê? Deus quer uma dependência dele. Tem gente aqui que está tão marcada por Deus, que você tenta fazer na sua força, tenta fazer no merecimento, e Deus fala, não deixo. Ah, mas o outro lá deixa. O outro lá é o outro. Você está ouvindo? Tem gente aqui que está tão marcada por Deus, já foi convocado por Deus para viver na presença dele, para viver os planos dele para a sua vida, para a sua família, para a sua área profissional. Tem gente que é tão marcada por Deus, que Deus fala, ó, tem coisa aí que você tenta fazer na sua força e eu não deixo acontecer, ou eu não deixo você fazer. Por quê? Você precisa ser livre dessa mentalidade do merecimento. Ah, eu vou fazer por merecer para Deus. Não, eu faço porque Ele está na minha vida. Eu faço sim, eu faço algo bom. Eu opero em algum dom espiritual. Eu faço alguma boa obra. Eu ando longe do pecado, apesar que isso não é mais que obrigação, né? O Espírito Santo está na nossa vida, tem que andar guiado pelo Espírito. Mas eu faço coisas boas, mas eu faço coisas boas por quê? Porque eu reconheço, é a dependência dele na minha vida. Você está ouvindo? Sabe? Talvez essa seja uma mensagem muito pontual. Eu quero orar para que essa mensagem chegue nas pessoas certas, as pessoas que precisam receber. E se você está aqui, eu creio que Deus está querendo que você receba. Talvez Deus não esteja esperando que você faça por merecer, mas Ele só quer uma conexão com Ele. Ele só quer uma dependência dEle, porque é a graça dEle. É pela graça, pela graça. É Deus que vai fazer num favor imerecido. E a palavra é o tempo favorável de Deus. O tempo favorável de Deus está chegando na sua vida. Você crê? Você pode dizer glória a Deus? Ó, o tempo de uma oportunidade de Deus, o tempo de uma aceitação de Deus, ó, o tempo de uma ajuda, de um socorro de Deus. A palavra, a expressão tempo favorável, é tempo de aceitação e de uma oportunidade divina. Eu quero declarar isso na sua vida. No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Deus está vindo com salvação, com a salvação que você precisa. Por quê? Porque tem gente aqui que é servo, porque tem gente aqui que obedece por amor a Jesus. Eu vou falar, tem gente aqui que teve oportunidade de pecar, teve oportunidade de sair da vontade de Deus, mas você foi guiado pelo Espírito, você permaneceu numa obediência a Deus. E o que acontece? Deus está falando, ó, meu nome será glorificado. Não é sempre que Deus me fala isso, mas eu vi aqui uma janela. E tem uma janela. Quem conseguir fluir nessa unção agora vai receber. Uma oração difícil que você fizer agora, Deus vai responder. Porque tem gente aqui que está numa situação difícil. Você fala, ó, eu não estou orando nem por dinheiro, não estou orando por alguma coisa, mas eu estou orando por essa coisa aqui difícil. E Deus está falando, cuidado com o que você ora aqui agora. Porque
Ó, só agora. Tem coisa que você pode orar a hora que você quiser. Mas quando Deus me mostra determinada janela aqui que eu vi agora, Deus está abrindo aí uma oportunidade de uma oração de algo difícil. Se você está tendo fé nisso, faça essa oração agora em pensamento. Tem gente aqui que fala assim, Deus, eu poderia pedir alguma coisa material, mas eu preciso que o Senhor venha agir no coração do meu esposo, que o Senhor venha agir no meu casamento. Uma oração específica agora. Os céus estão abertos. Alguém vai receber. O tempo favorável chega agora na vida de alguém que está aqui. O tempo favorável chega agora na vida de alguém que está aqui. Olha lá, ó. Deus está destruindo as obras da carne. Deus está destruindo o poder humano. Olha lá, 633. Quem está vendo aí na live ao vivo? E Deus está dizendo, tem algo pronto. Tem algo preparado para a sua vida. E para receber, não é você ficar se esforçando para ser bom e para fazer por merecer. Você sim vai fazer coisas boas, mas porque você reconhece. Se tem alguma coisa boa que eu faço, é por causa da presença do Espírito Santo. E se tem alguma coisa ruim, é porque eu ainda estou sendo aperfeiçoado. A questão primeira não é o que você faz, mas é a intenção do coração que faz algo. Você está ouvindo? Quando eu recebi esses 3 números essa semana, da Denise que me enviou, na verdade ela enviou no grupo, minha esposa me avisou, e naquela mesma hora que, viu Denise, a hora que você mandou a palavra, na mesma hora, Deus me deu isso. Tá vendo? A gente não respondeu você na hora, mas na mesma hora o Espírito Santo deu isso. Devia ter mandado, né? E a gente estava ali em trânsito, né? Então, é isso aí, ó, não tente ajudar Deus. Porque às vezes, infelizmente, a gente está tentando ajudar Deus, né? E sabe, se Deus permitir uma ajuda, a gente vai achar que foi a nossa mão. Quem sabe é no momento mais difícil que Deus vai aparecer. Eu vou falar uma coisa de maneira diferente aqui, você vai entender. Tem coisa que dá errado porque a gente fala no momento errado e aumenta a perseguição. Tem coisa que dá errado porque você realmente errou em algum direcionamento de Deus. Tem coisa que dá errado por algum erro nosso, né? Mas tem coisa que aparentemente para você deu errado. Só que na verdade não. Era Deus quebrando uma autossuficiência. Era Deus quebrando assim, ó, eu mereço. Então Deus precisa me dar essa vitória. Porque eu sou um santo. Igual um amigo meu disse, eu sou praticamente um Jesus Júnior. Né? Aí Deus vem e fala, não, é pela graça, pela graça. Deus está falando, sabe por que você consegue, você precisa entender, sabe por que você consegue fazer alguma coisa boa? É porque você está na minha dependência. Sabe por que tem esse poder na sua vida? É porque você está na minha dependência. Sabe por que você consegue fazer alguma obra boa? É porque o meu Espírito está na sua vida. Sabe por que eu vou te dar essa vitória aí? Sabe por que eu vou te cumprir essa promessa aí na sua vida? Tem gente que entrou aí e já está recebendo. Sabe por que eu vou liberar essa promessa na sua vida? Porque eu sou um Deus de graça. Sou um Deus que dou aquilo que até você não merece. Você fala, ai Deus, mas eu tenho andado direitinho, tenho andado na sua presença. Deus fala, é só porque meu Espírito está na sua vida. Ah, mas eu paguei um preço para receber a unção. Sim, tem uma parte sua, tem uma parte nossa. Mas se não fosse o sangue de Jesus derramado por nós, que unção a gente poderia receber? Nem unção poderia vir sobre nós.
nenhuma unção estaria disponível sobre nós. Então Deus está querendo tirar a mentalidade do merecimento. Aí você fala, Deus, mas eu estou numa obediência. Você está numa obediência porque o Espírito Santo te convenceu que você deve obedecer. Ou o Espírito Santo te falou alguma coisa. Você está ouvindo? Sabe? Eu creio que Deus pode... Eixa, rapaz, fazer comercial aqui durante a live. Vamos orar. Eu espero que o Espírito Santo acrescente o seu entendimento. Essa é uma palavra que você precisa entender. O que você está se esforçando demais para merecer, né? Talvez está revelando que você está confiando mais na força do braço do que no poder de Deus. Ah, então não vou fazer mais nada, vou relaxar. Não é isso que eu estou falando. Já repeti a mesma coisa umas 4 vezes de forma diferentes. O que Deus está falando? Você tem que entrar na minha dependência. O que Deus está falando? Você tem que estar em oração e falar, Deus, isso aqui está difícil para mim, mas eu não vou na força do braço. Deus, eu tenho pouca força, mas não nego o seu nome. Pai, mas eu peço, vem com o teu Espírito. Pai, vem com a sua presença. Deus, é o Senhor que me capacita. É o Senhor que me habilita. É o Senhor que me chama. Isaías 49, várias coisas que eu estou falando aqui, está vindo de Isaías 49. Senhor, o Senhor que me chamou. O Senhor que me convocou. Deus, eu não quero fazer por merecer, mas eu quero que o teu Espírito venha agir na minha vida e também venha agir por mim. Deus vai surpreender pessoas aqui. Tem gente aqui que vê, um constrangimento de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Um constrangimento de Deus. Ai, que coisa esquisita. Eu vou sair da live. Um constrangimento de Deus. Olha lá. Uma pessoa já saiu. Olha lá. Depois ela volta. Olha lá, entrou 3. Deus é bom. O que é constrangimento de Deus? A pessoa não espera explicar. Olha aí. Deus vai te abençoar tanto. Deus vai liberar uma vitória, uma cura, uma libertação, uma salvação dentro da sua casa. Eu sei, Sibeli, né? Glória a Deus. Olha lá, 64 pessoas ao vivo. Glória a Deus. Está subindo a live desse jeito, eu vou esperar um pouco mais para falar. Olha aí. Glória a Deus. Deus vai te dar uma vitória aí tão grande que Deus vai te deixar constrangido. Deus vai te deixar constrangida. Você vai falar assim, puxa, eu não mereço. Essa aí foi demais para mim. Essa eu não mereço. Sabe o que Deus está falando? Essa aí é para você ver que não é a tua força, que não é o tanto que você é bom, o tanto que você é ungido. É a minha graça. É a minha graça na sua vida. E falei 2 vezes de propósito, né? É pela graça, pela graça. Que especial. Talvez Deus não esteja querendo que você faça por merecer. Mas Ele queira, talvez Deus esteja querendo que você reconheça Ele nos seus caminhos. Você está ouvindo? Eu declaro tempo favorável chegando para você. Ai, mas é processo. Mas tem gente aqui que vai achar que está no processo. E Deus vai vir com uma vitória. Eu devia usar mais a palavra vitória, né? Quase não uso. Vamos orar. Eu vi o Senhor dizendo aqui. Eu vou falar aqui. Você que está orando por uma mudança. Não é para todos a palavra, presta atenção. Você que está orando por uma mudança. Eu vi o Senhor dizendo que eu vi uma manhã e um caminhão estacionando na frente da sua casa. Então vamos interpretar a visão. Talvez você vai interpretar melhor que eu, porque você que está vivenciando. Presta atenção. Alguém aqui que está orando por uma mudança. E eu creio que é uma mudança de casa. Porque depois que Deus falou comigo assim, tem alguém aqui orando por uma mudança. Aí eu vi um caminhão pela manhã
estacionando na frente de uma casa. E sabe que Deus, eu creio, minha interpretação, eu creio que Deus está falando que alguém aqui, Deus está confirmando que vai mudar de casa. Agora, para quem que essa palavra, em primeiro lugar? Tem dois tipos de pessoas aqui. Se você está orando para mudar de casa, então eu creio que essa pode ser uma palavra para você. Segundo caso, pode ser que daqui a algum tempo você venha necessitar ou desejar mudar de casa, né? Então também pode ser para você, mas não tanto para você. Primeiro, para você que entrou aqui e está desejando isso, ou está buscando uma confirmação sobre isso, né? Então, vou deixar essa palavra para você, né? E você vai discernir. Você estava orando por uma mudança de casa? Né? Eu vi um caminhão estacionando, e eu creio que Deus está confirmando uma mudança de casa, nessa oração aqui, nessa live, em nome de Jesus. Outros aqui vão mudar de cidade. Se você, especialmente se você está orando por isso, então pegue com uma confirmação. Quando é coisa muito importante, é bom que você tenha sua vida de jejum e pelo menos 3 confirmações. Você está ouvindo? Né? Ou pegar alguém mais maduro, espiritualmente próximo da sua casa, da sua igreja local, né? Você ore primeiro para Deus direcionar alguém para orar junto com você. Não tem nada de errado com isso, né? Você tem o Espírito Santo, mas às vezes alguém tem algum dom que pode te auxiliar, algum ministério específico, né? Uma facilidade maior de ouvir o Espírito Santo. Aí você vai pegar uma confirmação ali, vai pegar algumas confirmações, vai estar em oração e jejum quando são decisões importantes. Você não pode sair tomando decisão de comprar, decisão de vender, decisão de mudar de casa, decisão de entrar em relacionamento. É coisa séria. Então o que você faz? Busca confirmações de Deus, busca saber, sabe, qual é a vontade. Não tem como, Deus vai falar com você. Você precisa ficar sensível. Quando você está buscando a confirmação, você precisa estar sensível ao que está acontecendo, ao que está acontecendo ao seu redor, aos versículos que estão vindo para você, as palavras que as pessoas que não sabem da situação estão falando com você. Vamos orar, gente. Foi longe a live, hein? Meu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. E nós te exaltamos. Pedimos que o Senhor venha com iluminação no nosso entendimento. Pai, tantas vezes nós tentamos fazer por merecer, mas do jeito errado. A gente quer fazer por merecer na nossa força humana, no nosso força do braço. Mas hoje nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E peço que o Senhor venha de uma maneira especial liberar esse tempo favorável. Liberar esse tempo onde o Teu Espírito vai estar agindo em nós e através de nós, nos fazendo obedecer como nunca antes, andar em santidade, sendo aperfeiçoado como nunca antes. Pai, mas com a consciência que é o Teu Espírito, não é obra humana, não é obra da carne, não é força do braço, mas é o Teu agir nas nossas vidas. Espírito Santo, nós pedimos e te damos total liberdade. Pai, eu quero fazer uma oração importante, que desde o primeiro segundo dessa live, desde o primeiro segundo, quando alguém aqui entrar, que o Teu Espírito já comece a agir, e que haja um entendimento correto dessa palavra.
que nós somos dependentes do Senhor. E se nós fazemos algo bom, é porque o teu Espírito está agindo nas nossas vidas. É porque o Senhor entregou a sua vida pela nossa vida. E nós podemos vivenciar um pouco de quem o Senhor é. Podemos vivenciar um pouco daquilo que o Senhor tem, porque a sua graça foi estendida a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai constranger pessoas aqui com grandes coisas que Ele vai fazer na sua vida. Escuta bem, e eu quero declarar agora uma unção de cura passando no seu corpo físico e uma unção de cura passando na sua casa. Eu via como se fosse um bebê com gripe. Pode ser um bebê menino ou menina, né? Eu vi como se fosse um bebê com gripe. Tem gente, primeiro, tem gente aqui sendo curada. Tem uma dor aí, ó. Deus está arrancando uma dor. E alguém vai falar, é como se arrancasse com a mão. É com a mão mesmo. É a mão de Deus que toca. É claro, eu estou falando a mensagem da graça aqui, mas é claro que Deus pôs uma graça, pôs uma unção na vida de muitos de nós. Então, nós somos poderosos em Jesus. Né? E eu via Deus passando assim, ó, arrancando uma dor, arrancando uma enfermidade. E eu via Deus tocando agora, agindo agora sobre a vida de uma criança. Eu via como se fosse uma criança com gripe. Gente, na nossa época, não sei o que acontece, na nossa época escorria o nariz, para falar mais bonito, né? Saía coriza, é coriza, né? Hoje em dia parece que as crianças nem coriza do nariz sai mais, para não falar aquela outra palavra lá, né? Mas eu via como se fosse um bebê com gripe ou resfriado, saindo aquela coriza do nariz. E eu via Deus protegendo aí. Eu creio que Deus está protegendo a imunidade. E Jesus está curando um bebê que está aqui. Olha lá, até Penélope Charmosa está na live. Coisa está séria. Deus é bom. Né? Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Ó. Tem hora que Deus solta para você algo rápido assim. Pum. Tem hora que Deus solta para você algo rápido. E você tem que pegar. Você tem que receber. De repente você vê aqui, é uma palavra assim, ó, uma frase que soltou e tocou em você. Você precisa anotar essa frase. Principalmente você tem que ter essa palavra na sua vida. Tem hora que Deus solta algo rápido assim, ó. Pum, é uma unção de Deus que vem na sua vida. Você tem que receber esse negócio. Tem hora que Deus solta assim, ó, algo rápido, ó. É um corte rápido. É igual aquele que viralizou lá, né? Corte Tramontina, corte rápido. Tem hora que é assim, ó, pum, você pega. E essa unção vai ficar viva na sua vida. Você está ouvindo? Eu declaro cura sobre as pernas do Kleber, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Ah, o Espírito Santo vai constranger muita gente que está aqui. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que você vai chorar. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que você vai ficar constrangido, vai ficar, eu não sou merecedor. Aí Deus está falando, que bom que você sabe. Você está ouvindo? Quem tem ouvidos ouça, e que o Espírito diz à igreja. Tem gente que fala, isso é bom demais para ser verdade, eu não sei se eu recebo. Repreende isso em nome de Jesus, recebe. Há um constrangimento do Espírito Santo, alguém vai receber algo de Deus e vai falar, mas eu não mereço. Aí Deus vai falar, que bom que você sabe.
Você pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer que Deus é bom? Há um constrangimento do Espírito Santo vindo sobre a sua vida. Não vai ser no seu merecimento, mas vai ser segundo a bondade, a misericórdia de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente aqui que vai receber cura, tem gente aqui que vai receber libertação na casa, na vida, tem gente aqui que vai vir uma prosperidade, vai vir uma providência. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Eu estava estudando aqui Isaías 49 antes de entrar aqui com vocês, sabe? Tem gente aqui que Deus vai vir numa salvação da situação, sabe? Porque a palavra salvação aqui, ó, está falando de uma salvação, de uma libertação de Deus. Está falando, isso aplica também para uma providência, para uma necessidade. Olha aí. Ei, meu Deus do céu. Você pode dizer glória a Deus? A live foi longe, hein, gente? Deus é bom. Olha aí. Olha aí. Glória a Deus. Prepare os dedos para enviar o testemunho. Né? Ou conta o seu testemunho para encorajar alguém. Sempre bom, né? Eu sempre que Deus precisa me encorajar através de um testemunho, sempre que precisa, alguém envia o testemunho. Falou, eu estava aqui em casa e Deus me tocou para te mandar esse testemunho, você não sabe. Mas lá naquele culto você liberou uma palavra e aconteceu isso. Aí o outro fala, aquele dia você estava, não era no culto, mas você estava numa live. Aí você liberou a palavra. Aí eu falei, então, puxa vida, só pode ser o Espírito Santo. Mas eu falei isso, às vezes eu lembro, né? Mas às vezes eu não lembro. Às vezes é bastante palavra, né? Mas só naquele fluir com o Espírito Santo, Deus é bom. Jéssica, eu declaro aí, Deus trazendo, eu via, quando eu olhei aqui seu nome, eu vi uma iluminação. Sabe, eu creio que Deus está iluminando os olhos do seu entendimento. Eu creio que Deus está agindo aí no emocional, na sua alma. Para você enxergar a situação com mais clareza. Eu via Deus agindo no seu emocional. Efésios 1:18. Eu declaro que Deus está trazendo iluminação nos olhos do seu entendimento. Você vai discernir espiritualmente, e vai ter sabedoria também espiritual para enxergar melhor a situação. Olha aí, eu vou indicar para você fazer uma oração. Efésios 1:17 e 18. Você faz essa oração como uma oração para você. Efésios 1:17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu abençoo a cada um que está aqui em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E declaro a presença do Espírito Santo guiando os seus passos. Eu declaro a graça de Deus agindo na sua vida. Eu declaro Deus trazendo esse tempo favorável sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro você tendo discernimento espiritual para não cair nas armadilhas do inimigo, mas andar guiado pelo Espírito. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que fala assim, eu tive uma tentação. Tentação não é desculpa para pecar. Né? A Bíblia fala, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tentação, às vezes, não é só uma tentação também só de um pecado, como a gente pensa. Às vezes uma tentação de duvidar, uma tentação de ter medo de algo, né? Uma tentação de parar de crer nas promessas de Deus, também é uma tentação. Não é isso? Até o nosso próximo encontro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Verifique se você é inscrito no canal, nossos horários, estamos retomando 5:30 da manhã, 19 horas, retomando 19 horas, live com um tema, e às 11 da noite, também aqui na nossa live, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá.